Saudações a todos. Você já sentiu algum vazio, alguma falta em si mesmo, onde você observa que está faltando sempre alguma coisa, como se tivesse um vazio tão grande no peito que nada pudesse preencher? Pois é, isso tem um nome, segundo o Viktor Frankl, e esse se chama vazio existencial. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, muita atenção, vamos falar sobre os dois pontos, científico e religioso. Então, vamos lá. O vazio existencial, segundo a ciência e segundo a religião, tem sentidos diferentes, mas os dois indicam um sofrimento contínuo no interior de cada ser. O vazio existencial é quando a pessoa se sente sozinha, vazia, em vez de triste. Esse tipo de sentimento de vazio vem com o não se importar muito, não estar interessado em coisas, não se sentir motivado por nada em particular. Às vezes, sem motivo aparente, nos pegamos a pensar nas coisas de uma forma diferente. Não é um preocupar-se, não é uma tristeza, não é raiva, não é medo. Simplesmente um vazio que parece não poder ser preenchido por nada nesse mundo. Segundo a ciência, se você está sentindo esse vazio, procure a ajuda de um psicoterapeuta. É importante fazer um rastreio do que lhe levou para essa depressão. Como você lida com seu vazio depende do que está causando isso. Primeiro, gentilmente reconheça o vazio. Se você está vivendo um vazio que é parecido com um buraco no peito, reconheça isso e seja gentil com você mesmo. Não se surpreenda por se sentir assim. Não tente descartar ou mudar seus sentimentos. Quando pode-se observar o vazio existencial em uma pessoa saudável, porque pessoas saudáveis também passam por esses momentos em que esse vazio existencial é mais para aprendizado, é mais para superar uma situação, é uma luta constante, não é fraqueza, mas ela deve ser canalizada e direcionada para a resolução do problema. Então, quando pode-se observar o vazio existencial em uma pessoa saudável? Uma pessoa saudável pode sentir esse vazio existencial diante de vários lutos e perdas vividos ao longo da vida do indivíduo. Mas o que pode causar esse vazio existencial? Claro que o que pode causar o vazio existencial são alguns distúrbios e patologias, doenças psíquicas, doenças da mente, e às vezes estressantes na vida do sujeito, como a própria depressão. Quando o vazio existencial se apresenta no ser humano. O vazio existencial se apresenta no ser humano toda vez que o mesmo se questiona, reflete e filosofa acerca do verdadeiro sentido da vida. Observe que muitas vezes o vazio existencial é algo bom, é algo de superação, é algo que representa aprendizagem. Essa aprendizagem é o que vai te fortalecer, te preparar para a vida. Se você aprender a superar esse vazio existencial, você vai adquirir conhecimento e superar tudo aquilo que te faz passar pela solidão, pela depressão. Mas para isso, você precisa canalizar, superar e se utilizar desse vazio para crescer psicologicamente. 4. Quando há o agravamento do vazio existencial? Olha, quando o agravamento do sofrimento psíquico em decorrência do vazio existencial pode acarretar num estado em que o indivíduo sente-se incapaz de se autorregular. Olha só, às vezes esse vazio é tão forte e a pessoa não canaliza, não utiliza esse vazio existencial para crescer, para aprender, aí entra um processo de decadência. Porque muitas vezes, se a pessoa não souber utilizar desses momentos, ele passa a ser um indivíduo que sofre porque não sabe sair daquele momento por si mesmo.
e dificilmente ele vai conseguir sozinho, sem a ajuda de um profissional ou sem a ajuda de alguma forma espiritual. Possíveis causas do vazio existencial. Do ponto de vista filosófico, o vazio existencial pode ser explicado de várias maneiras. A ideia de que Deus não existe, uma vez que se trata de um conceito criado pelo homem. Ao pensar desta forma, o homem se sente só e desamparado. Imagina só, uma pessoa se sentir só no mundo, desamparado. Isso é muito ruim. Mas vamos continuar e você vai perceber o ideal para o vazio existencial. A ideia de que pode haver um Deus, mas sua existência não significa uma finalidade de vida humana. Consequentemente, se experimenta um vazio interior, similar ao que se tem quando se acredita que Deus não existe. A ideia de que a razão humana e a ciência são o único instrumento válido para buscar a verdade. Olha só, esta consideração exclui qualquer caminho rumo à transcendência, o crescimento espiritual, entendeu? Ou a espiritualidade do qual se pode conduzir ao vazio interior. A ideia de que o ser humano é pura existência e não tem nenhuma essência, o que é mentira. Isso pode te levar à decadência. O ser humano, ele é essência, ele é transcendência, ele é feito para crescer, ele é feito para superar esses momentos de vazio existencial. Isso é muito perigoso quando a pessoa tem essa ideia de que o ser humano é uma existência ali material, e não é assim. O ser humano é formado de uma existência psíquica também, de uma existência espiritual também. E essa existência espiritual precisa de crescimento, como a forma física também precisa. E esses momentos, eles são para isso. Esta concepção faz com que o homem perceba a si mesmo, sem uma finalidade, pois veio a este mundo por uma simples questão biológica. Olha só, se o ser humano vier para este mundo por uma simples questão biológica, como é que ele vai se compreender como um ser que vai superar essa vida? E a ideia de viver apenas esta vida, ela faz com que o ser humano entre em depressão. Vamos continuar. Outro ponto que pode agravar o problema existencial do ser humano é o não encontrar uma ideia em relação a certas perguntas, como quem somos, o que fazemos nesta vida, entre outras. Imagina só o ser humano não saber o que veio fazer nesse mundo, para que vive, para que existe, porque está vivendo essa situação. Até o próprio vazio que ele sente no peito, ele não saber para que serve. Isso é muito angustiante, mas tudo isso tem um significado. Pela ciência, se pode explicar o vazio existencial com o mau funcionamento das glândulas que coordenam tanto as funções fisiológicas como emocionais. Exemplos. Como exemplos, temos aqui a glândula pineal. A glândula pineal é pequena, com um formato oval, e localiza-se entre os hemisférios cerebrais. As funções da glândula pineal ainda não são bastante exploradas, do ponto que se pode ter algumas ideias controversas para a medicina. Uma de suas funções conhecidas é secretar o hormônio melatonina, um dos responsáveis pelos ciclos do sono. Olha só, sabendo disto, você pode imaginar que uma pessoa que tem um distúrbio do sono, ele não consegue dormir direito e assim pode produzir vários tipos de doenças físicas e emocionais. Então, fisiologicamente, nós podemos perceber que quando a glândula pineal não está funcionando direito, não se produz o hormônio melatonina. Então você não dorme direito e já é uma causa de ter um problema sério na nossa mente, causando vazio existencial. Isto supondo que o vazio existencial ele é produzido de uma forma maléfica, uma doença. A produção de melatonina é relacionada com a quantidade de luz recebida na retina, juntamente com a ação da glândula pineal. Olha só, imagina
você ter uma glândula no cérebro que toda vez que você coloca os seus olhos numa luz durante muito tempo, imagina como essa luz pode prejudicar a produção desse hormônio que faz te fazer dormir e faz te fazer raciocinar e faz te fazer pensar direito. Imagine um celular na mão de uma pessoa durante tanto tempo, vendo internet, acompanhando os acontecimentos no YouTube, do Snapchat e em vários outros desses chats de relacionamentos. Só para você observar, quando nós fechamos os nossos olhos e nos encontramos em um ambiente escuro e calmo, a produção de melatonina aumenta e muito. Por esse motivo, o uso excessivo de celulares tem feito tanto mal aos jovens e causando depressão e doenças psicológicas, pois afeta o cérebro de maneira prejudicial. Agora vamos falar sobre outro problema, quando as glândulas suprarrenais não funcionam corretamente. Pois as glândulas suprarrenais ou adrenais possuem formato piramidal e localizam-se acima de cada rim. Os hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais são a adrenalina e a noradrenalina. Os dois atuam de modo independente. A adrenalina, ela serve como um mecanismo de defesa do organismo, preparando-o para uma situação de emergência. É responsável por elevar o nível de glicose no sangue. Olha só, uma pessoa que quer sempre viver na alegria, que quer sempre estar se divertindo, que quer sempre estar buscando momentos felizes ali, sem dar uma pausa para pensar, para raciocinar e para crescer. Essas glândulas, elas vão produzir adrenalina em excesso. E quando ela falta essa produção, essa pessoa vai cair em depressão, porque os outros hormônios reguladores vão produzir hormônios para regular essa adrenalina e vai te fazer ficar triste. E se você não conseguir se controlar, isso pode levar à depressão. Então é muito importante ter esse autocontrole para poder crescer, senão a pessoa entra em depressão profunda. A noradrenalina é o hormônio relacionado com o raciocínio e as emoções. A ação da noradrenalina no corpo é manter a pressão sanguínea em níveis normais. Olha só, se você não souber se controlar nesses momentos que eu falei logo acima, com a produção da adrenalina, vai afetar também as emoções, vai afetar também a pressão sanguínea e vai afetar o seu raciocínio. Isso pode causar depressão, tristeza, angústia e o vazio interior. Peraí, mas o que nós podemos fazer para superar essas situações? Eu vou dizer para você a partir de agora. Às vezes, nós não temos condições financeiras nem psicológicas para superar essas situações sozinhos. E nós temos alguém que pode nos ajudar, que pode nos fazer vencer. Sim, esse alguém é Deus. É muito comum, quando nos sentimos tristes, buscarmos felicidades em baladas, em namoros, em paixões. Tanto que uma mulher pergunta se o próprio Jesus é maior do que Jacó, que deu o poço para matar a sua sede. Olha só, imagine uma pessoa ficar criticando a Jesus, colocando um ser humano que deu algo tão simplório como um poço para tirar água para matar a sede sua e dos animais. E ela achar que o ser humano é capaz de tirar a tristeza dela. Assim também nós fazemos como seres humanos. Quando a gente é jovem, a gente costuma passar por situações onde a gente se encontra triste com esse vazio e a gente busca festa, a gente busca amizades, a gente busca os paredões, a gente busca situações para nos fazer alegrar. E quando nós voltamos para casa, tudo aquilo parece igual, toda aquela tristeza parece voltar. É como se nada tivesse valido, é como se aquele momento que nós vivemos de alegria no momento passado, ele não tivesse servido. Mas eu quero falar para você uma coisa. Eu quero repassar algumas mensagens que o próprio Jesus Cristo repassou por meio do livro de João, no capítulo 4, nos versículos 12 ao 15. Vamos lá. Onde diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu:
Quem beber desta água terá sede outra vez. É aquilo que a gente estava falando há pouco tempo. Quando uma pessoa busca alegria no mundo, ele busca alegria na farra, na brincadeira, no namoro, nas paixões, nas festas. Mas todas as vezes que ele volta para casa, ele sente a necessidade de se alegrar novamente, porque tudo aquilo que ele viveu não preenche o vazio interior. Mas Jesus ali fala no versículo 14: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Imagine você nunca mais sentir-se triste, você nunca mais se sentir angustiado, você nunca mais se sentir necessitado de estar correndo atrás de festas, de estar correndo atrás de alguém que você gosta, de estar correndo atrás de uma balada, porque você se sente feliz, porque você se sente realizado. E aqui a promessa ainda é maior. A promessa é de você ainda irá fluir alegria para os outros, felicidade para os outros. A forma de as pessoas buscarem e encontrarem a alegria também eles vão encontrar em você. Pois é, essa é a água que Jesus oferece, o preenchimento do vazio interior. Pois é, nós devemos, como aquela mulher, entender o que pode matar de fato nossa sede, e que esta sede é o vazio existencial e a busca dessa água que preenche esse vazio. O bom é que aquela mulher entendeu, porque ela diz no versículo 15: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O que Jesus oferece é que uma vez tendo bebido da presença de Deus, nunca mais sentirá sede. Por isso que somos igreja, porque Deus habita em quem o busca. As pessoas muitas vezes se enganam, buscando em igrejas, buscando em religiões o preenchimento dessa necessidade, e outras pessoas ainda vão mais longe, buscam a sua felicidade em festa, buscam a sua felicidade em paixões terrenas e nunca vão encontrar. Sabe por quê? Porque esse vazio é justamente uma estratégia que Deus criou para que o homem possa buscá-lo, para que o homem não encontre felicidade alguma no mundo, a não ser buscando ao Senhor. E a mulher sabia dessa promessa, porque no versículo 25 ela disse: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você já buscou a Jesus? Você já falou com Jesus? Experimente no seu quarto, experimente buscá-lo, experimente ler a Bíblia, experimente buscar a Deus. Pode ter certeza, sua vida vai mudar e aquele vazio vai ser preenchido. Em Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aqui o ensino é se deixar ser guiado por Deus, para que assim se aprenda na humildade de coração o caminho para encontrar o descanso de alma, que tanto se busca. Esse vazio de alma é fruto da falta de aprendizado, não dos conhecimentos humanos, mas que Deus pode dar a paz tão desejada. Por isso que muitos estudiosos caem em depressão, ricos ficam com síndrome do pânico, sem Deus nada podeis fazer. Mas em Cristo somos nova criatura, mais do que vencedores. Então, o ensino da religião de hoje é: busque a Jesus, preencha esse vazio existencial. As religiões, elas são feitas para se aprender, para se alcançar o esclarecimento, a transcendência, que é o crescimento e a evolução de todo ser humano. Então, pessoal, por hoje é só, e fiquem com Deus.